Sabe aquela sensação que mesmo rodeado de pessoas você se sente sozinho? No fim de semana, sexta-feira à noite, bate aquela solidão, às vezes você come além da conta, outras pessoas dormem, mas lá no fundinho aquele sentimento de solidão não vai embora? Enfim, a solidão é um sentimento bastante complexo, porém muito comum. Eu gravei uma live sobre esse tema que foi incrível e eu separei os melhores momentos dessa live e deixei aqui pra você. E muito além disso, no final, uma surpresa especial pra você, mas ela só vai fazer sentido se você ver esse vídeo até o final. Eu espero que você goste, eu te vejo lá. A solidão é um sentimento bem peculiar porque realmente não é uma emoção, um sentimento que a gente identifica em muitos momentos. O que eu quero dizer? Só quando ela é desengatilhada ou se torna muito evidente que a gente consegue perceber. Porque é muito fácil a gente mascarar a solidão com diversos comportamentos e subterfúgios. Então, por exemplo, assim, é muito fácil a gente tentar enganar a nossa solidão, e a gente não faz isso de forma consciente, através de mecanismos de coping, né? De mecanismos de enfrentamento, que é comer demais, de repente, sabe? Aquele finiquito que se começa a comer, você dá o nome de comer por ansiedade. Se a gente for explorando um pouquinho mais essa ansiedade, talvez, né, em muitos casos aí a gente chegue na solidão. Às vezes a gente compensa trabalhando demais, certo? Então arrumando compromissos demais para evitar ficar sozinho. A gente pode compensar isso tentando dormir demais, também é um comportamento que a gente faz, né, de forma inconsciente para evitar a solidão muitas vezes. E a solidão ela é realmente ambígua porque em muitos momentos da nossa vida nós vamos querer nos sentir sozinhos, ou seja, a gente vai querer estar sozinho porque todos precisam do seu momento. Então não é disso que a gente está falando, a gente está falando daquela sensação realmente desconfortável de me sentir solitário na vida, de me sentir sozinho na vida, de me sentir muitas vezes não compreendido pelas pessoas, de muitas vezes não me sentir encaixado nos contextos sociais, né? Mesmo que eu esteja rodeado de pessoas, a minha sensação é de que eu estou sozinho, de que eu estou solitário, de que dificilmente algo vai conseguir preencher e completar essa lacuna dentro de mim. Você já reparou em que momentos você costuma se sentir mais sozinho e solitário na vida? Você já reparou isso? Geralmente no fim da tarde, né, à noite e finais de semana. Você já se deu conta disso? E geralmente a gente tenta ocupar muito a nossa mente com trabalhos, com demandas, dormindo demais, comendo demais, porque estar sozinho, o silêncio externo começa a trazer o ruído interno. Esse ruído interior que a gente tem, esse ruído das nossas questões não resolvidas, dos nossos sintomas, das nossas questões emocionais que precisam de atenção. Porque muitas vezes eu não me pego com o sentimento de solidão, mas eu me pego naqueles mecanismos de enfrentamento que, poxa, eu tô querendo fazer isso para amenizar algo aqui dentro de mim. O que você costuma fazer, né, quando você percebe que você tem sentimentos de solidão? Você se sente sozinho, mesmo rodeado de muitas pessoas? Esse sozinho que eu estou dizendo aqui, lá no fundinho você não consegue se conectar com as pessoas. Às vezes você até se conecta, mas falta algo, ou seja, não tem aquela fusão, não tem aquela conexão profunda, falta aquela conexão profunda. Isso acontece com você? Claro que hoje o que desengatilha você, né, esses sentimentos de estar sozinho, de solidão, é porque não está havendo conexão ao seu redor que preencha suas necessidades de amor e de conforto, suas necessidades de afeto, suas necessidades de conexão, tá? E diversos fatores que você passou na sua vida, na verdade, diversas experiências que você passou na sua vida, principalmente na infância. Porque entenda, depois dos 7 anos a gente já definiu as nossas crenças, a maioria delas. Dentro do útero ali, tudo que acontece é a matriz para
os primeiros sentimentos acontecerem, né? A planta baixa é a faísca inicial e depois ao longo da infância a gente vai dando nomes, cada vez mais reforçando, criando interpretações, crenças. E depois dos 7 anos a gente vai apenas constatando isso, né? Eu posso passar por 10 experiências diferentes, boas inclusive. Uma que combine com aquele sentimento, eu me foco muito mais naquilo e amplio aquilo, validando aquele significado. Tá? Faz parte dos mecanismos da mente se focar mais no negativo, se focar mais na perda, isso é natural. E se acontece algo que a gente vai conversar aqui, aí lascou de vez, né? Então aí a gente junta a fome com a vontade de comer. Porque fica fácil de você entender como o cérebro se foca mais na perda. Qual é a sua sensação de ganhar R$1.000 e de perder R$1.000? Você se sente muito feliz quando você ganha R$1.000 ou é muito mais doloroso perder R$1.000? O cérebro já vem de fábrica, lá dos nossos ancestrais, das cavernas, para se focar mais no negativo, isso faz parte, tá? E se a gente tem experiências que reforçam isso, isso se amplia muito dentro de nós. E durante muitos anos da nossa vida, a gente passou por todas essas experiências, a gente não teve essa matéria na escola, ninguém nos ajudou a descobrir os nossos padrões, nós simplesmente continuamos a viver e reforçar tudo isso dentro de nós. E agora, enquanto adultos, sentimos esses sintomas e é muito importante hoje começar a ter a clareza de todas essas experiências, desses mecanismos, como eles atuam dentro de mim, para assim então eu poder transformar isso. Nós, seres humanos, somos a única espécie que somos capazes de refletir e pensar sobre o que pensamos. Então o nome disso é consciência, não é a parte consciente, é a consciência, ok? A gente tem essa capacidade de autorreflexão. Existem muitos mecanismos, não só na nossa mente, não só no nosso cérebro, mas no nosso corpo como um todo, né? A propósito, a mente é o corpo todo em operação, porque a gente vai ter que falar de memórias, e memórias não estão só no nosso cérebro, as memórias estão nas nossas células, no nosso sistema nervoso, né? Está na nossa bioquímica, na nossa energia, enfim. Então, existem esses processos biológicos também que a gente tem que entender. Mas você já percebeu, a gente já falou sobre os momentos que a solidão é desengatilhada. Você começou a se conectar e entender que muitas vezes eu posso estar com pessoas, mas ainda não conseguir aquele tipo de conexão, aquela fusão, aquele entendimento, tá? Vamos entender que existem também níveis de solidão e principalmente nos momentos que nós paramos com as distrações, o silêncio, ele começa a aumentar o nosso ruído interior, tudo aquilo que acontece aqui dentro de nós, e muitos sentimentos são desengatilhados, certo? É super importante a gente perceber e entender o seguinte, né? Eu gostaria que você se repetisse, se você puder aí dentro, e me dissesse aqui o que acontece. Então você vai respirar profundamente algumas vezes, para você poder repetir essa frase que eu vou dizer a você, certo? Você vai respirar 3 vezes bem profundo, inspirando pelo nariz, soltando pela boca bem suavemente, inspirando e soltando, e mais uma vez inspirando e soltando bem devagarzinho, e você vai dizer em voz alta para você ouvir, porém conectado ao que você está dizendo. Eu me sinto sozinho porque as minhas necessidades de amor e de conforto não estão sendo preenchidas, não estão sendo atendidas. Eu sinto essa solidão porque as minhas necessidades de afeto, de conforto, de amor não foram e não estão sendo atendidas. E checa como o seu corpo ressoa com isso, tá? E se precisar fechar os olhos e checar isso, é só um pequeno teste, tá bom? Checa como isso ressoa aí dentro de você. Deixa eu te perguntar, como foi na sua infância? Você se lembra, né, desse sentimento de solidão, de se sentir sozinho? Você já sentia quando era criança? Lá no fundinho foi um sentimento que sempre te acompanhou? E presta atenção nessa frase: eu estou sozinho no mundo.
ninguém me compreende, ninguém gosta de mim, eu não faço diferença na vida das pessoas, né? Eu sou indiferente. Isso costuma acontecer aqui na sua mente, essas vozes, e desde criança você se sentia sozinho no mundo, que as pessoas não compreendiam você? Vou continuar fazendo perguntas aqui e você me escreve qual que você se identifica, tá? São vários momentos na sua vida que você se sente sozinho. As despedidas, os términos são difíceis para você. Despedida de uma pessoa que vai viajar para o exterior, despedida se você está na casa dos seus pais e você volta para sua casa, despedida com amigos, despedidas de pessoas que partem, bichinhos de estimação, términos de relacionamento. É difícil para você? Mesmo que seja uma amizade, você tá brava com a pessoa, mas esse término mexe mais com você do que o ficar bravo com a pessoa. E essa última perguntinha aqui, ó, nesse momento. Você tem medo de nunca encontrar aquela batida perfeita nos relacionamentos? Sabe? Encontrar alguém que te entenda profundamente em sua cara metade, sua alma gêmea? Outra coisa. Agora perguntas aleatórias, aparentemente. Você na vida hoje, enquanto adulto você percebe que é difícil para você fazer coisas sozinhas, você consegue. Muitas coisas, inclusive, você tem orgulho de que você fez sozinho, tá? Mas, se você tem que ir no cinema, se você tem que ir no mercado, se você tem que fazer uma viagem, se você tem que ir em algum lugar, você sempre está chamando pessoas, você sempre quer estar acompanhado. Ou, de repente, você não consegue desenvolver projetos sozinhos. Quando tem alguém do seu lado, flui muito mais as coisas. Mesmo que a pessoa esteja aí do seu lado sem fazer nada. Ela esteja presente, sentada do seu lado. Como é isso para você? Lá no fundinho você tem a sensação que ninguém nunca te entendeu e nunca vai te entender. Você costuma se sentir abandonado em relacionamentos? Todas essas perguntas aqui, ó. Se você respondeu sim a mais de duas, se respondeu sim a 3 perguntas ou mais, tem algo que acontece com você, que é o termo, o tema, na verdade, né? Além da solidão, que a gente vai entrar. Que foi aí que eu descobri como começar a transformar a solidão na minha vida. Porque eu respondi sim a 90% dessas perguntas aqui que eu fiz pra você, tá? Com a terapia, ok? Os meus sentimentos de solidão foram amenizando bastante, mas por acaso eu encontrei algo dentro de um processo terapêutico que foi a raiz do entendimento que eu tive sobre esse processo de solidão na minha vida. Então, toda a minha vida começou a fazer sentido e eu percebi que eu carregava essa solidão desde muito novo, desde muito criança. Ela sempre fez parte de mim, ela sempre esteve comigo. Então, eu vou contar para você aqui que talvez você esteja sofrendo do mesmo processo e descobrir isso pode virar uma chavinha muito grande aí dentro de você, tá? Antes dos 7 anos, muitas coisas acontecem, tá? E ficam marcadas de uma forma muito profunda em nós, porque é o momento que o cérebro está aprendendo muitas coisas, diz respeito a ondas cerebrais específicas, né? Que até os 7 anos nós estamos naturalmente em estados hipnóticos, né? Por ondas cerebrais que estamos submetidos. Então, realmente, tudo o que a gente aprende, tudo que a gente passa, principalmente, é absorvido de uma forma muito intensa, porque é como se eu fosse fazendo download de experiências para poder viver no mundo, né? Então, eu vou tirando as minhas conclusões sobre a vida, sobre as pessoas. E a gente sabe hoje, recentemente, que muitas coisas que acontecem lá na gestação, na barriguinha da mamãe, tem um significado, tem uma marca ainda mais profunda do que acontece na infância. Porque são experiências e aprendizados primários, ou seja, são as primeiras experiências, inputs que eu vou tendo de aprendizados sobre o mundo. Então, naquela jornada ali daqueles 9 meses, às vezes um pouquinho menos se eu nasci prematuro, às vezes um pouquinho mais se eu nasci depois, aqui eu nem estou incluindo ainda a fase pré-concepção, que isso aqui daria uma live à parte. Tudo que acontece vai ficando armazenado dentro de nós, inclusive, né, ali a fase pré-concepção, a fase da concepção, a jornada do espermatozoide antes dele encontrar o óvulo,
são a menor célula do corpo humano, um espermatozoide, a maior célula do corpo humano, um óvulo. Aquela jornada, tudo que acontece ali fica registrado a nível celular, né? Deixa eu abrir um parênteses para poder encaixar tudo isso com o tema que a gente está falando, que é a solidão. Há alguns anos, né, os precursores da psicologia pré-perinatal, terapeutas, psicólogos, pessoas que trabalhavam com emoções de outras pessoas ao redor do mundo, principalmente aqueles que trabalhavam com hipnose, com regressão, começaram a perceber que os seus pacientes, as pessoas das quais elas trabalhavam, essas pessoas, de forma espontânea, muitos regrediam a momentos da vida intrauterina com uma riqueza de detalhes muito incrível, né? Então, foi se especulado ali como que as pessoas podem acessar esse tipo de memória, né? Então, há 30 anos atrás, por exemplo, o que nós entendemos sobre memória hoje é muito diferente do que se entendia lá atrás. Então, durante anos, né, a ciência pensava que um bebê, quando nascia, o cérebro não está nem formado completamente ainda, as estruturas de armazenamento de memória, a mielinização, né, das células nervosas, né, um processo científico aí, de uma explicação um pouco mais densa, que eu não vou trazer aqui, que por conta daquilo a gente não podia armazenar memórias, né? Só que com o avanço da neurociência foi se entendendo que o que eles achavam que não podia armazenar memórias, as memórias eram armazenadas de outras formas diferentes. Então, por exemplo, quando uma célula está lá, indo lá, um espermatozoide, um óvulo, é uma célula, então fica um imprint na memória celular. A célula carrega essa informação. Então, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, é uma célula, né? Então, o espermatozoide explode a cabeça lá, ele se desfaz da cauda, explode a cabeça, joga o seu material genético ali dentro do óvulo, que se junta ao material genético da mãe, né, 23 cromossomos mais 23, 46, e vai começando uma divisão celular. Então, uma célula vira 2, 4, 8, 16, 32, 64. E nesse ponto, né, essa célula se multiplicando, nem é dado o nome de embrião ainda, é dado o nome de mórula. Cada célulazinha dessa, elas não são diferenciadas ainda, ou seja, cada uma delas poderia formar outro ser humano igualzinho a você, né? São o que a gente conhece por células tronco também. E essas células vão se multiplicando, vão descendo ali as paredes do útero, trompa de falópio, para implantar ali no útero, né? Então, a experiência da própria descida, a experiência do próprio óvulo, a experiência do próprio espermatozoide carrega essas memórias. Então, eu já trabalhei com centenas de pessoas através de regressões dentro de um processo muito intimista focado nisso, que é a vivência pré-perinatal. As pessoas conseguem acessar essas memórias. É incrível como o corpo começa a reagir quando as pessoas acessam essas memórias. Então está tudo lá. Então tudo que a gente passa fica armazenado de uma forma muito profunda. É a matriz de informação dentro de uma célula, né? Que hoje os nossos 70 trilhões de células que compõem o nosso corpo, eles carregam essa informação. Então tudo que acontece dentro do útero é uma faísca inicial. E muitas experiências ali podem causar sensações, né? O input inicial, a primeira faísca, o primeiro imprint de solidão. Tem um choque específico que acontece dentro do útero, que se você se identificou com 3 ou mais perguntas dessas que eu fiz aqui para você, muito provavelmente você passou por essa situação. Claro que a gente tem que analisar em termos mais específicos, tá? Isso é só investigando mesmo, mas você possivelmente passou por isso que eu vou te falar. Muitas gestações, elas não se iniciam de forma singular, de forma única, ok? Então elas se iniciam de forma gemelar, ou 2 ou 3, só que nem toda gestação vinga de forma gemelar. E muitas vezes a mãe, quando descobre que está grávida, vamos supor que 2 óvulos foram fecundados, tá? Só que apenas um implantou no útero. Esse é o meu caso, tá? E depois eu te conto um pouquinho mais sobre isso. A minha mãe, quando ela descobriu que estava grávida, aquele outro óvulo fecundado, aquela minha gêmea, nem chegou a implantar. Só que essa informação, as minhas células, a base de tudo, lá como antes de iniciar todo esse processo do ser,
que eu iria me tornar, já carregava essa informação, dessa separação, desse contato com alguém que veio junto comigo. E aqui começa a ter várias complicações, né? Porque tudo que acontece dentro do útero é um aprendizado primário, deixa suas marcas de uma forma muito profunda no nosso ser. Tem um problema, está muito longe da nossa consciência, a gente foi se adaptando aí na vida, sentindo esse sentimento. E descobrir essa irmã gêmea que eu tive foi quando eu comecei a entender para poder transformar os sentimentos de solidão na minha vida, que sempre foram um plano de fundo, sempre existiram dentro de mim. E tem um nome para isso, é chamado a Síndrome do Gêmeo Desvanecido. Não importa se vocês se separaram na jornada do esperma, não importa se vocês se separaram ali na trompa de Falópio e um implantou o outro, não importa se os dois implantaram, não importa se os dois nasceram juntos e um partiu. A Síndrome do Gêmeo Desvanecido, ela traz muitas consequências para a vida de uma pessoa. E a solidão profunda, e muitas dessas perguntas que eu fiz aqui para você estão ligadas a isso. Então, nunca se sentir completamente entendido pelas pessoas era um sentimento muito comum a mim, porque nem eu mesmo me entendia. E nada me preenchia, nada dava match. Sabe aqueles relacionamentos que você inicia de uma forma muito, nossa, que tudo esse relacionamento, só que com o tempo, eles iam se desgastando, faltava algo. Faltava aquele encaixe. O meu discurso, inclusive, dos relacionamentos era, a gente virou irmão, ok? Se você tem esse discurso também, cuidado, você já teve, né? O meu discurso era procurar a minha alma gêmea, a minha cara metade, aquela batida perfeita. A sensação de que mesmo que pessoas me amem, amigos, familiares, falta algo, falta aquela conexão, falta aquela fusão dentro de mim. Então eu comecei a investigar isso, eu vi que várias crenças limitantes surgiram a partir dali. Então vê se você se identifica com algumas crenças limitantes aí que eu vou falar. Quando tudo está bom, algo ruim pode acontecer. Eu nasci para ficar sozinho. Por mais amor que eu tenha para dar, ninguém recebe esse amor. Só gosto das pessoas que não gostam de mim, porque de quem eu gosto não gosta de mim, né? De quem eu gosto não gosta de mim. Isso reforçava cada vez mais na minha vida esses sentimentos de que eu não poderia nunca encontrar alguém, né, para ter aquela fusão, aquele relacionamento perfeito, né? Aquele amor integrado, que eu pudesse me entregar, que eu pudesse confiar. Porque mesmo em relacionamentos, né, falta aquele algo, você se sente vazio, é aquela solidãozinha lá no fundo, lá no fundinho do fundinho. Deixa eu ver mais algumas crenças que vinham a partir disso. Eu não me sentia nem um pouco merecedor, tá? Isso não é com todo mundo, porque, poxa, se Deus tinha tirado a minha irmã gêmea de mim é porque eu era uma pessoa ruim, então eu merecia coisas ruins, não era digno de amor. Essa questão do gêmeo desvanecido, ela é muito complexa. Por quê? Porque o maior vínculo de todos, com nenhum outro ser humano, o vínculo é tão profundo quanto um irmão gêmeo, e entenda por quê. Porque lá, quando está formando as suas células, tem alguém junto com você. Tem alguém dividindo aquele espaço e aquelas experiências com você. Tá? Então, a separação disso traz uma dor profunda. Aí, hoje, através de toda a ciência, os avanços tecnológicos como ultrassons 4D, fotografia intrauterina, começaram a validar aqueles processos regressivos que as pessoas entravam, centenas de pessoas, milhares de pessoas, e que antes acreditava-se que era apenas sugestão. Hoje, quando a gente vê aquelas fotografias intrauterinas e mapeando tudo e os experimentos, que a gente sabe que as nossas emoções começam dentro do útero, que um feto ele tem consciência, uma célula ela é consciente, ok? Deixa muito claro a força desse processo, né? Então, aqui também, se você não acredita muito nisso, eu te convido aí a fazer pesquisas, tem muitas evidências, né? Porque senão eu passaria o resto dessa live aqui só te falando sobre os experimentos que evidenciam isso, e não é o fato aqui. Mas eu te falar um pouquinho dessa síndrome do gêmeo desvanecido, tá? Que provavelmente, se você está se encaixando com algumas dessas perguntas, você perdeu
alguém veio junto com você. Entre todos os especialistas, eles concordam que é uma das maiores dores que um ser humano pode enfrentar, porque mesmo antes de você ter o vínculo com a sua mãe, e isso afeta também depois o vínculo com a sua mãe, tá? Sua mãe vai sofrer um monte de projeções suas aí. Você se separou de alguém, então algo já foi interrompido na sua vida antes mesmo de você nascer. Então muitos não conseguem estar plenamente na vida, nem queriam nascer, e a vida vai se orquestrando muito a partir de questões intrauterinas, e esse é o choque mais gritante aí que existe a nível de conexão. Então gera diversos sintomas na nossa vida adulta, né? Diversas crenças atuam aí, tem um papel gigantesco. Entre todos os especialistas, eles concordam que é uma dor tremenda, porém, no que eles discordam é a porcentagem das pessoas, tá? Então, uns dizem 15%, outros dizem 20%. Com o processo de inseminação artificial aumentou bastante, e o pai da psicologia pré-perinatal, William Emerson, ele estima aí 40% das pessoas são gêmeos sobreviventes, tá? E dentro do meu trabalho, os números que eu encontro é próximo o que o William Emerson traz como número, né? Realmente é bastante gente, que eu já fui até chamado de louco do gêmeo por pessoas, e de verdade as evidências estavam lá, elas foram constatando por elas mesmas, né? Pra gente começar a transformar esse sentimento de solidão, e aqui, todo mundo que tem solidão quer dizer que é um gêmeo sobrevivente? Não, tá? Mas se é aquele plano de fundo, aquela solidão que sempre esteve lá, aquela coisa vazia, ninguém me entende, se você foi respondendo sim a maioria das minhas perguntas, provavelmente você é um gêmeo sobrevivente. Claro, de novo, precisa investigar de forma mais precisa, né? Isso a gente precisaria estar juntos para a gente poder investigar isso de uma forma mais assertiva. Eu disse, pode-se acontecer através de um processo de microfisioterapia, tá? Um especialista que tem um olhar mais clínico para isso, às vezes eu bato o olho numa pessoa, ela dá várias evidências. Eu não defino, não ponho um carimbo na testa, mas eu trago a ideia, olha, possivelmente você é um gêmeo sobrevivente, né? Procure saber um pouquinho mais a respeito. Isso pode sair surgir através de um processo de constelação familiar e de também regressões, né? Que a gente faz lá para dentro do útero. Aqui, ó, a Ana Valéria, né? Oi, Ana, tudo bem? Perdi meu irmão gêmeo na trompa. Só eu implantei. Ficou muito claro na regressão. Agora sei porque sinto esse sentimento de abandono tão forte. Então, nas regressões, né, vou pegar esse gancho da Ana aqui, ela teve com a gente na vivência pré-perinatal, e olha que incrível, né? Esse caso dela foi bem peculiar. Dentro da vivência, naqueles 3 dias, ela não acessou isso, especificamente. A gente trabalhou muito na perda do pai, ela perdeu o pai cedo, relativamente cedo na adolescência. Então já era uma dor muito profunda. Só que quando a gente termina essa vivência, várias regressões espontâneas continuam acontecendo com as pessoas. E foi numa dessas, e me corrige se eu estiver errado, Ana, que ela acessou os detalhes, inclusive, de quando ela perdeu o irmão dela, que foi na trompa. A minha foi no momento, né, no exato momento que quando a gente cai da trompa, né, então é como se fosse uma queda. Muitas pessoas, o imprint inicial de medo de altura ou de uma louca atração pela altura está nesse primeiro imprint. Então, na queda, eu implantei e ela não implantou. Então, eu sempre tive medo de altura. Nunca foi um medo que me paralisava, mas o meu corpo reagia demais. E ultimamente eu tenho negociado muito isso, principalmente quando eu consegui fazer essas associações, né? Porque o medo ficou associado com a perda, né? A queda, aliás, ficou associado com a perda. Então é algo realmente bastante interessante. E eu acessei exatamente ali no dia, né? O dia inclusive que eu implantei, a sensação, as imagens e como ela foi embora. E quando a gente acessa isso, vem tanta emoção lá de dentro, é como se cada célula, o verdadômetro de cada uma, tocasse no 100%. É uma verdade interna que não tem como você negar, né? Realmente, existem várias evidências fisiológicas, principalmente na gravidez da mãe, às vezes um sangramento, no nascimento, numa análise minuciosa na placenta, às vezes pequenos calos, mas geralmente a placenta é descartada. Então são gestações, são embriões, na verdade, né, que não concluíram aí a gestação. Às vezes uma pessoa nasce com partes do corpo assim, duplicadas, o coração em outro lado,
são várias evidências, né? Um pedacinho de algo aqui no braço, no rosto, enfim, que é uma absorção em caso de gêmeos univitelinos. Então, tem várias consequências, né? E tem várias peculiaridades também no tratamento. Se quem vinha primeiro, quem nasceria primeiro, quem guia ou quem conduz o outro. Isso vai trazer muitas questões na vida da pessoa, né? De liderança e de ser liderado. Se ela conduzia alguém, por exemplo, se a minha irmã me conduzisse e ela não vingou, eu vinguei, eu vou ter muita dificuldade nessa vida e sempre vou procurar alguém que me conduza. Eu era diferente, eu conduzia ela. Então eu já observei diversas peculiaridades. Eu fui gêmeo fraterno, não foi no mesmo óvulo, né? Já gêmeos univitelinos é bem diferente o processo, porque eles absorvem, tem um processo muito maior de culpa, de ter matado, de não ser digno o irmão ou a irmã. Às vezes tem caso de trigêmeos ou 5, não importa, né? A dor não aumenta se são 3 ou 2, tá? Mas tem peculiaridades muito diferentes na hora da gente trabalhar. Por isso que é muito importante descobrir, é o primeiro passo. Olha, ter transtorno de humor bipolar, também ter perdido o irmão no útero, eu não sei, eu precisaria investigar um pouco mais esse transtorno bipolar, esse transtorno de humor. O que eu sei é que muitos diagnósticos hoje em psiquiatria que são dados, eles são TEPT, não identificado. O que é TEPT? Transtorno de estresse pós-traumático. Então, quando traumas não são processados e elaborados, principalmente traumas complexos, né, que nem muitas pessoas são diagnosticadas com síndrome borderline e investigadas e trabalhadas com essas pessoas em níveis mais profundos, são traumas complexos e precoces, né? Então, tem muito TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, que não foi elaborado ali. Mas a gente dizer, nossa, então quem é bipolar é um gêmeo sobrevivente. Não sou, como que eu posso dizer, tão ingênuo para dizer isso, né? Porque é uma afirmação que ninguém pode dizer, precisa investigar. Olha, aqui tem algo interessante, né? Eu chupava o dedo dentro da barriga da minha mãe e chupei o dedo até os 15 anos. Provavelmente a Rosinária aqui está dizendo isso porque era visto isso nos ultrassons, né? E me corrija se eu estiver errado, Rosinária. E foi observado esse comportamento aí depois até os 15 anos, né? Eu já atendi pessoas que com 30 anos continuam chupando o dedo quando estão dormindo, né? No estado inconsciente. Tem um trabalho de uma pesquisadora, que ela é uma das precursoras também da psicologia pré-perinatal, ela é uma grande contribuinte, na verdade, uma italiana, Alessandra Piontelli, e ela fez experimentos incríveis, né, fazendo ultrassons ali na gestação da mãe, os ultrassons mais prolongados, e fazendo várias anotações, e depois ela acompanhava ainda essas pessoas, né? Então, através desse trabalho dela, a gente conseguiu concluir muitas coisas, que os comportamentos adquiridos ali dentro do útero, eles continuam na vida. Então, se eu chupo o dedo e a gente sabe, e ele continua na vida, e a gente sabe hoje, né, por todas essas evidências, que os comportamentos emocionais dão início ali, é claro que eles continuam na vida. Tá? Então, realmente, por isso que eu acho incrível trabalhar dentro do território intrauterino. Não quero dizer que outros territórios e outras fases da nossa vida não sejam importantes. Eu gosto de trabalhar aqui, mas também trabalhar em outros lugares. Qual a diferença dos traumas entre um gêmeo desvanecido e pensar em abortar? No caso aqui, a sua mãe pensar em abortar você e um gêmeo desvanecido, se for isso, são choques diferentes, tá? É um choque aí da descoberta, né? É um trauma de tentativa de aborto e o outro é o gêmeo desvanecido. Eles têm peculiaridades diferentes, às vezes têm sintomas na vida adulta parecidos, inclusive quando a mãe tem um aborto. Okay? E nesse período de menos de um ano, ela tem uma segunda gestação, as paredes do útero absorvem muito o luto do aborto anterior. Então, se ela tem uma gestação em menos de um ano, né, que é o tempo aí, em média, para as células liberarem aquela informação, se alguém for gestado naquele ambiente, é como se ele crescesse numa tumba. Ele vai ter características parecidas com um gêmeo sobrevivente, mas tem algumas peculiaridades que dá pra gente diferenciar. Por isso que eu reforço cada vez mais a importância da gente explorar isso, e é o que a gente faz dentro dessa vivência pré e perinatal. Então é isso, gente. Eu quero propor um exercício rápido aqui para vocês, seja lá se você é um gêmeo sobrevivente, seja se a sua solidão advém de outros aspectos aí, tá? E sim, a solidão pode vir
de outras somas, por isso que é importante investigar, mas escolhi falar disso de novo, porque muitas pessoas se identificam com isso. Quando eu comecei a falar de solidão com algumas pessoas, dentro de alguns grupos que eu tenho, eram mais características de gêmeo sobrevivente do que qualquer outra coisa. Tá? Mas não quer necessariamente que todo mundo sinta solidão, é um gêmeo sobrevivente. A propósito, tem uma coisa que pode definir muito um gêmeo sobrevivente se a pessoa é ambidestra. Tá? Nem todos os canhotos são, mas todos os ambidestros são. Isso é muito curioso. Tá? Então, muitos especialistas da psicologia pré-perinatal, eles falam sobre isso. E tem uma coisa que eu já queria falar para vocês, né? Eu tô falando aqui só más notícias ou muita informação. Poxa, se eu sou um gêmeo sobrevivente, o que fazer com isso? Nós temos experiências terapêuticas muito profundas, são imersões terapêuticas, além de um trabalho que eu realizo também individual, tá? Com atendimentos. Só que a gente cuida muito, descobre muito esses gêmeos nessas experiências terapêuticas, e uma delas é a vivência pré e perinatal, que são 3 dias onde um grupo limitadíssimo de pessoas, apenas 20 pessoas, se retiram comigo e a minha equipe para um hotel fazenda no interior de São Paulo. E nesses 3 dias a gente vai fazer regressões, o nome mais correto é egressões, tá? De várias formas diferentes, gestos, toques, na água quentinha da piscina, em grupo, individual, de diversas formas, né? Então realmente as informações estão em você do que aconteceu naquele período, e as informações que o seu sistema for capaz de lidar vão surgindo ali naquele processo. Existem muitos métodos mais invasivos da gente fazer regressão, como respiração holotrópica, que traz muita coisa de uma vez só, né? Regredir uma pessoa é muito fácil. O que surge ali, como a gente vai cuidar daquilo, o entendimento que a gente tem sobre aquilo é o que faz a diferença, né? Porque existe daqui uma diferença básica, choque e trauma. E muitos choques que acontecem dentro do útero, e um choque é um trauma elevado à 10ª potência, ele precisa de um respaldo diferente do que simplesmente uma técnica que a gente pode lidar com um trauma. Ele precisa de amparo, ele precisa de disponibilidade, ele precisa de presença, ele precisa de compaixão, muito mais do que uma técnica. Então, nessa experiência pré-perinatal, a gente cria um cenário propício a você acessar as memórias que você precisa com suporte, com respaldo, né? Por isso que são pouquíssimas pessoas, senão eu não daria conta, nem a minha equipe, de estar ali quando aquelas coisas forem surgindo, né? Não é só com informação que a gente cuida disso, e não é só com regressões trazendo à tona que isso se resolve, porque no momento que isso surge, a gente já ajuda o corpo a liberar choques e traumas, o quanto o sistema consegue processar daquilo e já negociar novas percepções. Então realmente é um trabalho muito diferenciado, tá? A nossa agenda está no nosso site, você pode entrar em contato com a nossa equipe aqui na página mesmo, sobre valores, condições de pagamento, como funciona todo esse processo. A minha equipe está disponível para te passar todas essas informações. Gente, é o seguinte, então nesse momento eu vou convidar vocês a ir nesse lugar mais cômodo, mais confortável, a você fechar os olhos. Se for o certo para você, se for ok para você, eu gosto muito de fechar os olhos nesses processos, colocar os 2 pés no chão de preferência e respirando calma e tranquilamente algumas vezes. Se você chegou até aqui, significa que você quer esse exercício, não é verdade? E eu fiz uma coisa especial para você. Eu separei esse exercício dessa live porque você vai poder refazer esse exercício quantas vezes você precisar. Então, aqui na descrição desse vídeo ou aqui em cima, basta você fazer a sua inscrição e você vai receber por e-mail este e outros exercícios para você usar e abusar deles para realmente poder superar esses sentimentos de bloqueio aí dentro de você. Espero que você goste do presente, assim ele te ajude a abandonar os seus limites e cada vez mais se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser. E você já sabe, Manuel Augusto aqui do Núcleo Terapêutico Sinapse, e eu te vejo na próxima.